Atos dos Apóstolos, capítulo 9, eu vou ler do verso 31 ao verso de número 43. Diz assim a palavra do Senhor. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Vamos orar? Bendito Deus, adoramos o Senhor na beleza da Tua santidade. Agradecemos o privilégio que temos de ler a Tua palavra e de poder, ó Deus, ouvir a pregação da Escritura, que é a voz do Senhor, todas as vezes que ela é pregada com fidelidade. Nós rogamos que nessa noite o Senhor nos ajude. Me ajude a ser fiel, ó Deus, ao texto bíblico. Me ajude a ser fiel na pregação da Escritura e ajude os meus irmãos a atentarem, ó Deus, a Tua voz que fala pela palavra. Que o Senhor, Deus, venha nos edificar, nos consolar, nos confortar, nos exortar para a Tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu certa vez conversava com um amigo lá em Guarapari e ele questionava a igreja dos nossos dias, dizendo: você já reparou que nunca acontece nada nas nossas igrejas? Eu era de uma igreja batista, presbiteriana, e ele era de uma igreja batista, ambas igrejas tradicionais. Então ele questionava isso, dizendo: já viu, nas nossas igrejas não acontece nada, a gente não vê milagre acontecendo, do mesmo jeito que a gente via lá em Atos dos Apóstolos. Aquele povo tinha fé, parece que a gente não tem fé mais hoje, e parece que é por isso que não acontece milagres. E então ele fazia o contraponto dizendo: veja a quantidade de milagres que a gente tem aí nas igrejas chamadas pentecostais, e como essas igrejas estão crescendo, à medida em que as nossas não cresciam tanto assim. Então, na cabeça dele, hoje a gente não vê e experimenta milagres, como por exemplo aqui em Atos dos Apóstolos, exatamente porque a igreja não tem a mesma fé que aqueles irmãos tinham. Quando eu expus aqui o capítulo 5 aqui de Atos dos Apóstolos, lá dos versículos 12 até o versículo 32, eu tratei exatamente da questão dos milagres aqui em Atos dos Apóstolos. E nós vimos ali que os milagres, eles demonstravam o poder de Deus. Essa era a razão de ser dos milagres. Deus é um Deus poderoso. Nós vimos também que os milagres serviam para testificar a autoridade dos apóstolos. Veja, Jesus é aquele que veio em seu ministério fazendo milagres, e no ministério de Jesus,
os milagres serviam exatamente para comprovar que aquele que estava ali era o Messias que Deus havia prometido a Israel. E agora este Messias morre, ressuscita, ascende aos céus e envia os seus apóstolos. E a estes apóstolos ele dá o poder também de realizarem prodígios e milagres que comprovariam este envio deles por parte de Jesus. Mas os milagres também apontavam para a palavra da vida. Na ocasião, Pedro havia feito um milagre, mas Pedro tratou de pregar ao Senhor Jesus Cristo, e as multidões atendiam a pregação de Pedro por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. E o texto que você tem aí na sua frente nessa noite fala um pouco mais a respeito desse tema. Lembre-se aí comigo. Lucas começou a tratar no capítulo de número 9 do ministério do apóstolo Paulo. Até então ele tinha concentrado o seu escrito aqui no ministério de Pedro. Logo depois ele tratou do ministério de 2 dos diáconos da igreja primitiva, um deles Estevão, o primeiro mártir, o segundo Filipe, que foi para os lados da Samaria, e as pessoas atendiam unânimes à pregação de Filipe, que vinha também com prodígios e sinais. E aí então Lucas deu uma parada nisso e falou a respeito da conversão de Saulo. E naquele contexto o que nós vimos foi que a igreja estava enfrentando uma perseguição bastante grande, e o grande líder da perseguição da igreja era Saulo. E então Saulo sai e vai até Damasco, ou está indo para Damasco, a fim de encontrar cristãos, prender cristãos, colocá-los em cadeias. Ele tinha pedido cartas ao sumo sacerdote com autorização para fazer isso, mas ali naquele caminho ele encontra o Senhor Jesus Cristo. Jesus questiona por que ele estava perseguindo ele. Paulo então encontra Jesus, se converte, e aí nos versículos de número 20 em diante, até o verso de número 30, você tem Lucas descrevendo de forma breve os primeiros anos de conversão de Saulo, os 3 primeiros anos, onde Saulo, ao escrever aos Gálatas, diz que esteve nas regiões da Arábia e aprendeu o seu evangelho do próprio Senhor Jesus Cristo. Agora veja como que o versículo 31 começa. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria. E agora com isso, Lucas está encerrando a sua narrativa da primeira perseguição sofrida pela igreja. Ele começa ali com Estevão, o martírio de Estevão, a perseguição, o grande perseguidor, a conversão desse perseguidor, e agora a igreja experimenta um tempo de paz. E onde a igreja tem paz? Judeia, Galileia, Samaria. Lembre-se de Jesus lá no início do livro de Atos. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Daqui para frente, Lucas vai começar a focar exatamente o evangelho chegando nestes outros lugares. Mas antes disso, ele volta rapidamente ao ministério de Pedro, e ele relata algumas coisas que continuaram a acontecer aqui com o apóstolo Pedro, e que você tem aqui nos versículos que nós lemos, do versículo de número 31 até o versículo de número 43, são os milagres e o crescimento da igreja. Qual a relação dos milagres com o crescimento da igreja? O que você pode perceber aqui nesse texto? Primeira coisa que você percebe, veja aí na sua Bíblia. Os milagres aqui não dependiam da fé de quem recebia o milagre. Essa é a primeira coisa que você percebe aqui nesse texto de forma bastante interessante. Veja o texto, você tem aqui 2 milagres bastante distintos narrados aqui. Uma cura, Enéas, e uma ressurreição, Tabita ou Dorcas. Do versículo 23 ao versículo 35, você tem a história de Enéas. Então veja, no versículo 31, Lucas disse que a igreja experimentava um período de paz, e por conta desse período de paz, o apóstolo Pedro agora pode livremente andar para lá e para cá, e o texto começa dizendo o seguinte, veja aí no versículo de número 32. Passando Pedro por toda parte, ou seja, enquanto a igreja vem experimentando paz, Pedro pode
ir em seu ministério em várias dessas cidades. Desceu também aos santos que habitavam em Lida. Ele vai ali encontrar aqueles irmãos. E ele chega naquela cidade, ele chega naquela igreja e encontra ali um irmão que está enfermo. Lucas, lembra que Lucas é médico, certo? Lucas faz questão de frisar aqui o período, a quantidade de tempo que este homem está enfrentando a sua enfermidade. Veja aí nos versículos 33 e 34. Encontrou ali certo homem, chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. 8 anos. Este homem estava nesse dilema, enfrentando o seu problema há 8 anos. Verso 34, disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te, arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Agora veja que interessante, Pedro chega, vê um homem enfermo, olha para esse homem e diz: Enéas, Jesus Cristo te cura, levante-se. Onde está a menção à fé de Enéas? Pedro não diz: se você tiver fé, Enéas, você vai ser curado. Ou, se você tiver fé, talvez Jesus possa te curar. A ordem é direta. Enéas, Jesus te cura, levanta-te. É uma ordem. E então aqui há um milagre acontecendo. Literalmente o que Pedro diz para aquele homem é: arruma para ti. Enéas, arruma para ti. É essa a expressão que tem no texto grego. Arruma para ti, e aí na tradução que você tem aí, o seu leito. O seu leito não aparece no texto grego. É uma inferência. Tanto que alguns acham que Pedro estava dizendo: arruma aí a mesa ou qualquer outra coisa. Mas pelo contexto, a gente entende exatamente que ele estava pedindo para que ele arrumasse o seu leito. Coisa que ele não podia fazer antes por conta de todo o seu estado. Então aqui acontece um milagre de imediato. E é isso que o texto diz. Veja o 34. Ele imediatamente se levantou. E eu quero enfatizar, não há referência alguma aqui a Enéas e a sua fé. Não há. Mas veja do verso 36 ao verso de número 43. Aqui tem um outro milagre acontecendo. E dessa vez não é só uma cura. Dessa vez há uma ressurreição. Dorcas, uma mulher que o texto diz que era temente e que morava ali em Jope, uma cidade perto de Lida. Pedro estava lá em Lida e Dorcas morreu numa cidade vizinha. Ela veio a falecer. Veja os versos 36 e 37. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmola que fazia. Era uma mulher que tinha um bom testemunho na comunidade da fé, já era uma crente no Senhor Jesus Cristo. Pedro está aqui na igreja. Essa mulher era alguém que todos notavam as suas boas obras e ela então morre. Veja um pouco mais do que o texto vai dizer, verso 37. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. E aí então está aquela senhora morta. A igreja é bastante triste com o que tinha acontecido, mas Pedro está ali perto. Pedro está numa cidade próxima, e então eles mandam chamar Pedro, e chega Pedro ali, o quadro que ele encontra, uma irmã morta, uma igreja triste. Veja o que o texto vai dizer nos versos 38 e 39. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorca fizera enquanto estava com elas. Então Pedro está ali e ele constata toda aquela situação, toda aquela tristeza. Elas mostram as roupas que aquela mulher havia feito,
E aí então vem o verso 40, de número 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. De novo: Enéas, o Senhor te cura. Levanta. Agora ele olha para a morta. Levanta. Na hora acontece, por razões óbvias, não há menção da fé dessa mulher. Ela estava morta. Ela não podia exercer fé. Quem estava ali operando milagres o tempo todo é o apóstolo Pedro. E é por isso que eu enfatizei que o milagre aqui não depende necessariamente da fé daquele que está recebendo o milagre. Por que essas coisas ocorriam assim? Nós já vimos isso, mas volte lá em Marcos, capítulo 16. Quando eu expus o capítulo 5, eu fui lá em Marcos 16, e eu quero voltar nesse texto, porque ele é importante para você entender o que acontece em Atos dos Apóstolos, e poder julgar aquilo que acontece à nossa volta. Aqui no capítulo de número 16, o que você tem no Evangelho conforme Marcos é o relato da ressurreição de Jesus, a partir do versículo 1. O sábado passa, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, elas compram aromas, vão embalsamar Jesus. Elas estão preocupadas, no verso 3, quem vai nos remover a pedra do túmulo? É muito grande, nós somos somente mulheres aqui. E aí então, o texto vai dizer que no versículo 4, elas olham, a pedra já está removida. Elas entram no túmulo, o túmulo está vazio. O corpo de Jesus não está ali. Há um jovem ali, diz, sentado no lado direito, vestido de branco. Elas ficam atemorizadas e ele diz: não fiquem com medo, vocês estão buscando Jesus o Nazareno, ele ressuscitou. Verso 7, mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. E saindo, elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Então perceba, Jesus não está mais ali. O anjo diz, ele ressuscitou, vá e avise aos discípulos. O que os discípulos deveriam fazer com a notícia? Jesus ressuscitou, aleluia. Ele disse que ia ressuscitar. Ele está há 3 anos dizendo isso. Já é o 3º dia. E agora as mulheres estão lá e ele ressuscitou. Deveria ser essa. Mas veja o texto. Verso 9, havendo ele ressuscitado de manhã, cedo no 1º dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Aqueles homens, os 11, Judas tinha se matado, os 11 discípulos que andavam com Jesus, que viam milagres, que ouviram o ensino, que ouviram Jesus dizer categoricamente que iria morrer e que iria ressuscitar, estão agora diante da notícia, Jesus ressuscitou, eles não acreditam. E o texto continua. Depois disso, manifestou-se em outro lugar a 2 deles, que estavam de caminho para o campo, aqueles discípulos do caminho de Emaús. Indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Agora vem mais 2 homens, nós vimos Jesus, nós estivemos com Jesus, nós não acreditamos. Os 11, os apóstolos. Então, diz o verso 14, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Jesus repreende os seus apóstolos. Por que vocês não acreditaram? Ele está sendo duro aqui. E aí, depois de Jesus repreender estes homens, o que o texto diz é: e disse-lhes:
Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Veja a ordem para pregar o evangelho, e o evangelho que vai salvar ou condenar. E aí, nesse contexto de eles serem enviados na grande comissão de pregar o evangelho, Marcos registra aqui o seguinte, verso 17: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, e não aqueles que crerem. Os sinais que Jesus disse que acompanharia, não acompanharia a fé daqueles que iriam crer, mas a fé daqueles que estavam crendo que Jesus estava ali ressurreto, ou seja, os 11. Quais são os sinais? Veja lá no versículo 17: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Há aqui alguma condicional? Fé por parte do enfermo. Este sinal vai acompanhar os que estão crendo. Vocês estão crendo que eu estou aqui? Agora vocês estão me vendo? Preguem. E estes sinais vão acompanhar vocês. Se vocês impuserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Não há aqui um talvez, quem sabe, e nenhum se Deus quiser. Apesar da gente saber que é quando Deus quer. E por que não há isso? Exatamente porque os milagres em Atos não estão ligados necessariamente à fé daqueles que o recebiam. Eu estou falando necessariamente porque muitos sim tinham fé de que iriam ser curados e de que receberiam o milagre. Mas o milagre dependia mais daquele que tinha o dom, por exemplo, de cura, do que daqueles que são doentes e que querem ser curados. Porque os sinais iriam acompanhar estes que estão sendo enviados pelo Senhor Jesus Cristo. Então, como Jesus prometeu em Marcos, aqueles sobre quem os apóstolos impusessem as mãos ficariam curados, e é isso que está acontecendo aqui. Pedro chega, encontra Enéas dentro de casa e diz: levanta. Ele tinha feito isso com um coxo. Não tenho prata nem ouro, o que eu tenho eu te dou, levanta, anda. Ele fez isso com Dorcas, levanta. Não há aqui possibilidade de Deus não atender a oração de Pedro, porque Jesus disse que isso iria acompanhar os apóstolos. E por que isso é importante, meus irmãos? Porque hoje nós vivemos uma confusão sem tamanho nas igrejas, com pessoas que dizem ter o dom de cura. Nós temos pessoas que têm dons de cura, dizem alguns. E eu gostaria de propor um teste para essas pessoas. Aqui perto tem um hospital, bem pertinho, hospital infantil. Se é ruim ver adulto em hospital, ver criança em hospital é algo mais terrível ainda. Então eu gostaria de propor alguém que tem o dom de fé. Se você conhece, traga aqui, que vá aqui ao hospital e faça o que Pedro está fazendo aqui em Atos dos Apóstolos. Entre no leito e diz: levanta e vai embora para sua casa. De leito em leito. Porque se essas pessoas têm o dom de cura, tal qual o dom está aqui em Atos dos Apóstolos, todos aqueles que eles mandarem ir para casa e mandarem a doença embora, vão receber a cura. Meus irmãos, isso é inequívoco. Estava conversando com uma pessoa esses dias da nossa igreja que disse assim: eu tenho um amigo que disse que agora está curando as pessoas, fez um curso e agora ele tem o dom de cura. Eu falei: sério? Sério. Eu falei: então diga a ele que o seu pastor tem diabetes. Fala para ele vir aqui no meu gabinete e orar por mim. E se ele me curar da diabetes, eu vou mudar para a igreja dele. Você acha que se você propuser um desafio assim, esses que dizem ter dom de cura vão? E por que não vão? Porque eles não têm. Acabou. Isso era dado aos apóstolos como um testemunho de quem eram aqueles homens que estavam fundando a igreja de Cristo e registrando infalivelmente a revelação
do Senhor. Agora, por não entender essas coisas, muitos crentes têm se frustrado com esses falsos milagreiros e acabam culpando a Deus, porque eles não são curados, porque eles não têm o seu milagre, porque a hora deles não chega, acabam ficando tristes porque eles não têm fé, porque é isso que o milagreiro fala. Ele ora pela cura, a pessoa não é curada, ele diz: você não tem fé, por isso que você não é curado. Isso é uma covardia. Você já imaginou Pedro fazendo isso aqui com Enéas? Enéas, levanta e anda. E Enéas tentando e não levantando. Falei: Enéas, você não tem fé. Isso é muito sério, irmãos, porque isso lida com um assunto de muita seriedade. Há pessoas que têm sido ensinadas a ter uma falsa esperança, e com isso eu não estou dizendo que Deus não faz milagres. Nós cremos que Deus faz milagres. Nós cremos que Deus pode curar quem Ele bem entender. Nós podemos perceber e ver essas coisas acontecendo. Mas não há uma pessoa especial, diferenciada, que tenha dom de cura. É contra isso que nós falamos e pregamos, porque isso não está na Escritura mais. É contra aqueles que ficam dando falsas esperanças a irmãos que nós estamos vendo que, pelo curso normal da vida, vão falecer. Eles não vão ser curados. Mas parece que os crentes agora querem tudo menos ir para o céu. Quanto mais a gente puder estender aqui a nossa estada, melhor. E é por isso que ficamos prometendo: não, vai dar certo, vai ser curada e tudo mais. Há alguns anos, eu acho que no segundo ano que eu estava aqui na igreja, chegou uma senhorita, não era casada, era senhorita, sentou-se ali atrás, numa quarta-feira, ouviu o estudo bíblico, terminou o estudo bíblico, ela me procurou e falou: pastor, eu posso conversar um pouquinho? Eu falei: pode, vamos conversar. Aí a gente foi no gabinete, e aí ela era de uma igreja aqui de Vitória. Ela falou: eu fui à igreja, pastor, e eu tive câncer, e o pastor da minha igreja disse que eu estava curada. E eu acreditei naquilo. Eu acreditei e deixei para lá: eu estou curada, e pronto. Passou um tempo, ela começou a ter alguns problemas, foi à médica, a médica fez os exames e disse: você não está curada. E pior, a doença avançou. A doença avançou porque ela não tratou. Agora imagina a cabeça dessa pessoa que esteve numa igreja, que ouviu o pastor, que orou por ela, dizer que ela estava curada, e que agora, diante da médica, diz: você não foi curada coisa nenhuma. Ela se decepcionou com Deus, ela disse: eu não sei nem se eu creio em Deus mais. E a partir dali a gente começou a conversar semanalmente a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus Cristo, a respeito das promessas que Ele tem, que são muito maiores do que uma cura física, muito maiores. E essa mulher veio a falecer. Mas perto de falecer, as visitas que eu fazia na casa dela, era ela já de cama, sendo totalmente comida pela doença, e eu chegava na casa e conseguia ouvir ela cantando e louvando a Deus. Diferente daquela que tinha chegado aqui frustrada, porque agora ela entendeu. Ela entendeu o que o Senhor Jesus Cristo veio fazer: perdoar pecados. Ele pode curar? Pode. Mas e se Ele não curar? Ele perdoa pecados. Um dos últimos textos que eu li com ela foi: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E eu confesso que é muito difícil você ler isso com alguém que está morrendo e que você sabe que está morrendo. E a resposta foi: pastor, antes eu tinha medo de morrer, agora eu sei para onde eu vou. Mas lá no milagreiro, ela sai frustrada. Porque pessoas alegam que Deus continua dando a alguns o dom de cura, e esses covardes não estão curando as pessoas. E estão botando a culpa nas pessoas que não são curadas. Então o que essas pessoas fazem em nome de Deus é uma afronta ao nome do Senhor. E pior, geralmente a divulgação das curas vem atrelada ao pedido de oferta.
Porque é o pedido de oferta que vai mostrar se você de fato tem fé. Quanto você está disposto pela cura. Quanto você está disposto a pagar pela cura. Sempre vem o pedido de oferta junto. E pessoas e mais pessoas estão sendo extorquidas dentro de locais assim, por pessoas que dizem que vai acontecer um milagre, que pode não acontecer. Os dons extraordinários, meus irmãos, foram dados sobretudo aos apóstolos, para demonstrar a autoridade dos apóstolos, o seu envio por parte de Jesus o Messias, que também realizava milagres. E de novo, se há dom de curas hoje, aqueles que o têm estão pecando, porque eles estão deixando muitas pessoas enfermas e morrendo e sofrendo, não utilizando dos seus dons. Os milagres em Atos não dependiam necessariamente da fé de quem recebia. Mas veja mais, volte lá no texto. Os milagres não eram um fim em si mesmo. Eles não eram um fim em si mesmo. Eu já comecei a falar qual era a finalidade dos milagres. E você vai ver isso aqui então ainda mais especificamente. Veja, nem lá nos evangelhos e nem aqui no livro de Atos dos Apóstolos, o milagre era feito pelo milagre apenas. Havia lições a serem aprendidas, haviam intenções por trás da cura física, e você percebe exatamente isso aqui nos dois textos, nos dois milagres que aconteceram. Veja, volte lá no versículo de número 35. Depois que Pedro entra na casa, vê Enéas doente, diz: Enéas, o Senhor Jesus te cura, levanta. Ele levanta, versículo 35. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então, após a cura de Enéas, Lucas afirma que os habitantes ali da cidade viram o ocorrido e se converteram ao Senhor. E é lógico que por todos aqui, eu não creio que Lucas está dizendo que a cidade inteira, cada cidadão daquela cidade se converteu, mas muitos ali se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Na história seguinte, a mulher morreu, Pedro é chamado para ir lá, ele entra no quarto, cura aquela mulher, e o que acontece no verso 42? Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Perceberam o padrão aqui? É o mesmo. Um milagre ocorreu, muitos creram no Senhor. O milagre ocorreu, muitos creram no Senhor. Os milagres apontam para aquele que pode curar o homem da mais terrível doença: o pecado. O pecado. É para isso que os milagres apontavam. Os milagres apontavam para aquele que pode tirar o homem da morte espiritual: Jesus Cristo, o Salvador. Lá em Mateus capítulo 9, você tem o texto, e nós lemos aqui na liturgia, que vai mostrar exatamente isso. Veja lá. Jesus entra num barco, passa para o outro lado, vai para a sua cidade. Eles trazem a Jesus, no verso 2, um paralítico. Ele está deitado no leito. E aqui você vê que o paralítico tinha fé. Por isso que eu falei, não necessita necessariamente da fé de quem recebe, mas muitos tinham fé de que iam ser curados. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os seus pecados. Veja que o que Mateus faz não é atrelar a fé que aquele homem tinha à cura física. Vendo que ele tinha fé, Jesus disse: estão perdoados os seus pecados. Naturalmente seria na leitura aqui o seguinte: trouxeram um paralítico deitado no leito, vendo que ele tinha fé, Jesus disse: você está curado da sua paralisia, você está perdoado dos seus pecados. E aí então o pessoal que está em volta ali começa a estranhar o que está acontecendo. Veja, verso 3, alguns escribas diziam consigo mesmo: este blasfema. Que negócio é esse de perdoar pecado? Só Deus é que pode perdoar pecado. Continue o texto. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer:
estão perdoados os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? A resposta é óbvia, certo? O que é mais fácil dizer? Não fazer. Estão perdoados os pecados. Isso é mais fácil de dizer, não é mais fácil de fazer. E aí então Jesus dá o checkmate neles. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. E essa história aqui é maravilhosa, meus irmãos, porque vai apontar exatamente para a finalidade do milagre. Não é o milagre pelo milagre, mas é para que o milagre comprove a palavra da salvação que é dita pelo Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele chega para aquele homem que tem fé e diz: os seus pecados estão perdoados. Agora, voltando aqui em Atos, é bastante curioso notar uma semelhança que há entre a ressurreição de Dorcas e a ressurreição efetuada por Jesus lá no capítulo 11 de João, a ressurreição de Lázaro. Aqui, esta mulher morre, Pedro está ali perto, eles mandam chamar o apóstolo. É isso que está acontecendo aí no versículo 38, veja. Como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir conosco. Lázaro estava doente ainda, ele não tinha morrido. E as irmãs de Lázaro mandaram avisar Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. E agora então volte lá no Evangelho de João, no capítulo 11, e acompanhe para mim os desdobramentos dessa história. Há um enfermo, Jesus é chamado, Jesus amava aquela família, e aí no verso de número 37, diz assim: mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? O que está acontecendo aqui? Jesus chegou e Lázaro já morreu. E agora? Mas você sabe o que é mais curioso na história? Volte aí um pouquinho atrás e você vai ter o seguinte, lá no versículo de número 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber da notícia, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, correu para lá. Ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Jesus simplesmente não foi na hora e deixou ele morrer. É por isso que quando Jesus chega lá, os homens estão reclamando: não podia esse que abriu os olhos ao cego fazer esse não morrer? E aí, então continue a partir do verso 38. João 11, 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que, se creres, verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Para que Jesus iria fazer o milagre? Para que ficasse claro que Deus, o Pai, havia enviado a Jesus. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora.
saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Vocês estão acompanhando aqui o objetivo dos milagres? Não é um fim em si mesmo. Não é simplesmente promover uma cura ou promover uma ressurreição, mas apontar para Jesus Cristo como aquele que tem poder para perdoar pecados. Apontar para Jesus Cristo como a salvação do homem da ira vindoura. Apontar para Jesus Cristo como o Messias que pode livrar o homem da mais terrível doença que existe. É para isso que os milagres ocorreram. Sabe por quê, meus irmãos? A cura física, ela tinha um prazo. Dorcas morreu de novo. Lázaro morreu de novo. Enéas levou mais tempo do que talvez levasse com a doença para morrer, mas morreu. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ainda que você fosse ressuscitado de novo, fisicamente, morreu ou ressuscitou, você iria morrer de novo. Mas aquele que vive e crê em Jesus Cristo não morre eternamente. Então os milagres serviam exatamente para isso, não eram um fim em si mesmo. Agora, por verem os milagres como simplesmente um fim em si mesmo, Jesus quer mudar a nossa vida, tirar esse nosso sofrimento, essa amargura de uma doença, essa amargura de uma vida triste. As pessoas então querem alguma manifestação miraculosa que resolva a vida aqui e agora. Até porque elas não pensam no depois, no porvir. Porvir. O negócio é aqui e agora. Não entendem que se já tem a Cristo, se já foram alvo de um grande milagre que é o novo nascimento, ainda que morram, vão viver. Porque todo aquele que vive e crê em Jesus não vai morrer eternamente. Isso é muito melhor do que curas físicas. Mas aí você vê os caras na televisão transformando o ministério da cruz do Senhor Jesus Cristo no ministério de tirar caroço. Isso é terrível. Isso é terrível. É de impressionar como os cristãos dos nossos dias têm medo de morrer, têm medo do que vai vir, não têm uma perspectiva e nem esperança de que haverá uma ressurreição, e é por isso que ficam alimentando a esperança de muitos que estão enfermos e que, se o curso natural continuar, vão falecer. Ao invés de preparar essas pessoas para morrerem com a convicção de que estarão com o Senhor, ficam aí: você vai ser curado. E as pessoas ficam repetindo o refrão: já fui curado, já fui curado, já fui curado, e morrem. E morrem. Meus irmãos, diante de pessoas, por exemplo, com doenças muito graves, nós devemos aprender a consolá-los. E a consolação da Escritura é: haverá uma ressurreição. Essa é a consolação. Não é você não vai morrer. Você vai morrer. Não sei quando. Se hoje, se amanhã, se daqui 10 anos. Hoje eu contava aqui pela manhã o caso de uma senhora aqui de Cariacica que terminou o culto da igreja, ela levantou do banco e viram o banco cheio de sangue. E aí pegaram, ficaram espantados, levaram a mulher para a igreja, para o hospital. Ela não queria ir, mas levaram ela para o hospital. E aí ela estava com câncer. O câncer já tinha tomado bastante o corpo dela. E aí ficou todo mundo meio assim: o que vai acontecer? E o resumo da ópera: ela viveu mais 15 anos e morreu de outra doença. Quando é que você vai morrer? Ninguém sabe. Nós não sabemos quando nós vamos morrer. Mas você sabe o que pode acontecer ou o que vai ocorrer assim que você fechar os seus olhos. Lembra que Jesus falou para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi para isso que ele cravou na cruz o pecado.
Os milagres serviam para enfatizar essa mensagem. O poder de Jesus Cristo em redimir o homem leva o homem a ter paz com Deus. Agora, Jesus Cristo só é conhecido por sua palavra. Hoje nós não precisamos de milagres para que Cristo seja visto. Nós temos a proclamação da palavra, que já está completa. E isso então nos leva para o último ponto aqui. Eu já falei que os milagres não dependiam necessariamente da fé de quem o recebia, que os milagres não eram um fim em si mesmo, e agora por último, a igreja crescia por causa da palavra. Veja se não é isso que você tem no texto aí. Note o contexto em que Pedro realiza os prodígios. Como eu falei para vocês, o versículo 31, ele é aí uma transição entre aquilo que estava ocorrendo, ou seja, a perseguição, e agora a perseguição que cessa com o apóstolo Paulo se convertendo. Agora a igreja experimenta um tempo de paz, e Pedro então pode ir para todo lado, e é isso que ele está fazendo. Ele foi lá, curou Enéas, ele foi lá do outro lado, ressuscitou Dorcas. Mas veja o que está acontecendo aqui. Lucas informa algumas coisas importantes no verso 31. Eu vou ler ele todo. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. E aí você depois vai ter o relato da cura de Enéas, e muitos creram, a ressurreição de Dorcas, e muitos creram. Estes muitos creram aqui devem ser entendidos à luz do que Lucas está falando no verso 31. A igreja estava experimentando crescimento. E quais são os termos que ele usa para falar do crescimento da igreja? Primeiro, a igreja estava sendo edificada. A ideia da palavra edificada aqui é literalmente construir uma casa, ou erigir aqui uma edificação. Como que essa edificação ocorria na igreja primitiva? Você quer saber? Efésios, capítulo 2, verso de número 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Sabe como a igreja era edificada? Pela doutrina dos apóstolos. Então, quando você lê Lucas dizendo lá que a igreja tinha paz, edificando-se, isso significa que a palavra de Deus estava sendo pregada, e aquele povo estava entendendo, compreendendo, abraçando a verdade da doutrina dos apóstolos. É por isso que a igreja está sendo edificada. A igreja não está sendo edificada pelo milagre. O milagre simplesmente comprova que aquela palavra que está sendo pregada é verdade, porque é a palavra do Deus que tem poder para perdoar pecados. A igreja era edificada pela palavra. Os milagres serviam para validar a autoridade dos apóstolos, esses que estão lançando o fundamento da igreja, esses que estão lançando o que nós chamamos de a doutrina dos apóstolos. E de novo, a igreja não é edificada com milagre. A igreja é edificada pela palavra de Deus. O conhecimento de Deus não se dá por meio do milagre, cura ou qualquer outro tipo de milagre. O conhecimento de Deus se dá pelo entendimento da Escritura. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Porque milagre sem palavra não adianta para nada. Para nada. Talvez adiante para servir ou estender um pouquinho mais a vida, mas se você não crê no Senhor Jesus Cristo, você morre e vai para o inferno. E aqui é importante lembrar do texto que nós lemos durante a liturgia. 2
Tessalonicenses capítulo 2. Vá lá comigo. Segunda Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Veja o que Paulo está dizendo. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Veja, eles viram milagres, houve todo tipo de prodígio, mas eles não acolheram a verdade. Adiantou o que é o milagre? Nada. Porque a salvação se dá pelo acolhimento da verdade. Versículo 11: é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados a todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Está vendo o contraste de Paulo aí? Não é fé no milagre, no que vai acontecer, é fé na verdade. Para o que também vos chamou, mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E a tradição a que Paulo se refere é esta aqui. Viram o contraste? A salvação não se dá pelo milagre. O que Paulo está dizendo é que a igreja é edificada na palavra, e é na palavra que eles conhecem o Senhor. Volte então lá em Atos, é isso que Lucas está dizendo que está ocorrendo aqui, verso de número 31, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Quem é esse Senhor que está sendo descrito aqui? O Pai. Veja o verso de número 27, Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho de Damasco. Jesus Cristo aqui está sendo tratado como o Senhor. A igreja estava crescendo no temor do Senhor Jesus Cristo, no entendimento de quem era Jesus Cristo por meio da palavra que estava sendo pregada. Ele é o conteúdo da mensagem. E outra palavra importante que você tem aqui no verso 31, a igreja caminhava no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. E a palavra que aparece aqui para conforto, ela é interessante, porque quando você fala em conforto, você pensa só em consolo ou alguma coisa assim, certo? Mas a palavra, ela pode ter o sentido também de exortação. Ela está ligada à pregação da palavra, que consola, exorta e edifica. O Espírito Santo, aplicando a palavra de Deus no coração da igreja, torna eficaz a palavra para a salvação. Qual foi o resultado disso? Veja, crescia em número. Eles não cresciam por causa dos milagres, eles cresciam por causa da pregação da palavra. De novo, os milagres serviam somente para afirmar que aquela pregação era verdadeira. Mas hoje você já tem toda a Escritura. Não fique correndo atrás de milagres. A igreja crescia, como demonstra os versos 35 e 42 que eu já citei. Muitos creram em Jesus. Agora repare o contraste
que você percebe aqui. No versículo 31 ele está dizendo assim: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, e lá no final crescia em número. Volte aí no capítulo 8, verso de número 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Verso 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Olha o que está acontecendo aqui. Lá no capítulo 8, a igreja está sendo perseguida, a palavra está sendo pregada, a igreja está crescendo. Aqui no capítulo 9, a igreja está em paz, a palavra está sendo pregada e a igreja está crescendo. Ou seja, quer na perseguição, quer no momento de paz, a igreja cresceu por causa da palavra, não por causa dos milagres. Entenda isso, compreenda isso. Uma igreja cresce sem milagres, mas ela nunca cresce sem a palavra. Nunca. É só você ver as mega igrejas que nós temos hoje da televisão. Eles dizem que curam, eles dizem que tem gente ressuscitando, e a igreja está assim. Mas não há conhecimento da escritura ali, o evangelho ali é deturpado. A fé salvadora, meus irmãos, não é no milagre, mas naquele que é poderoso para fazer o maior dos milagres, fazer com que o homem nasça de novo. O pecador precisa ouvir e crer na palavra para a salvação. Você quer ver como o milagre ele tem prazo de validade? Você lembra de Jesus no seu ministério? 10 leprosos foram até Jesus. 10 leprosos. E Jesus curou os 10. Mas o texto diz que quantos voltaram para agradecer? Aquele que voltou para agradecer, Jesus disse: vai, filho, a tua fé te salvou. E os outros? Eles tiveram milagre, mas eles não tiveram salvação. Eles não conheceram a Jesus Cristo. Não adianta milagre sem conhecimento de Jesus Cristo. E cuidado, porque a operação do erro, segundo Paulo, vem por meio de milagres e prodígios. Os dons miraculosos, incluindo de cura, cessaram com o final da revelação. Ou seja, com a palavra de Deus completamente registrada, você não precisa mais confiar na autoridade de quem está registrando isso aqui, porque já está registrado. Você só precisa crer naquilo que já está aqui e que foi confirmado por milagres e prodígios por parte daqueles que a registraram. Mas você continua pregando o evangelho, porque ela continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muitos que querem ver milagres não creem no poder do evangelho. E é exatamente por isso que eles acham que a igreja só vai crescer se tiver milagre. Só evangelho, a gente precisa de algo mais. E quando o milagre tem por finalidade fazer crescer a igreja, ele começa a ser idolatrado. E é mais uma vez, nós cremos em milagres. Nós cremos que Jesus pode curar quem Ele quiser. Mas a igreja vive pautada na Escritura. Muitos que creem em milagres não creem que o Espírito Santo usa pregação para converter pregadores. Então tem que ter alguma outra evidência. Aquele meu amigo do início da conversa. Tem que ter mais alguma coisa. E é por isso que muitos vão dar ouvidos ao homem da iniquidade. Muitos, Paulo diz isso. A fé não vem por milagre, mas por ouvir a palavra de Deus. Creia no poder do evangelho, seja uma testemunha fiel, proclamando o seu Salvador. O texto então mostra, irmãos, a relação entre os milagres e o crescimento da igreja. E eu espero que tenha ficado bem claro aqui, que a igreja não cresce por causa de milagres, mas por causa da pregação fiel da palavra, do nome do Senhor Jesus Cristo.
Os milagres não dependiam da fé de quem os recebia. Então não caia no conto de fada dos curandeiros. E eu sei que nos momentos em que a gente está fragilizado, com muitos problemas, doente ou com muita tribulação, nós somos um alvo muito fácil para aqueles que vão dizer que tem que ter milagre, que Deus vai fazer o milagre. É tudo que nós queremos ouvir. Não caia no conto de fada deles. Ou se não, faça uma entrevista aí. Ok, você vai orar por mim para eu ser curado. Quantas pessoas você já orou para ser curadas? Quantas não foram? Só uma. Pode ir embora. Mas eu curei 22. Só uma não foi curada. Pode ir embora. A fé não depende da fé de quem está recebendo o milagre, mas de quem tem o dom de cura, tal como Pedro. É por isso que eu acho um absurdo hoje nós aceitarmos a unção com óleo, porque a unção com óleo estava ligada exatamente à cura. Está alguém enfermo? Chame os presbíteros e a oração da fé salvará o enfermo. Ponto final. Não é talvez salvará. Mas a gente não tem garantia de que o presbítero vai lá orar e a pessoa vai levantar. Então não unja com óleo, que era o sinal daquilo que Deus iria fazer. É simples assim. Não caia na conta ou no conto daqueles que propalam milagres extraordinários. 2, os milagres não eram um fim em si mesmo. Eles eram operados por Jesus e pelos apóstolos e apontavam para a obra de Cristo, para a sua autoridade em perdoar pecados. E a igreja crescia por causa da palavra. Você tem a revelação na sua mão. Ela é infalível. Ela é inerrante. Ela é suficiente. É ela que mostra quem é Jesus Cristo. É ela quem mostra qual é a sua situação perante Deus. É ela quem mostra o que Jesus fez para que você fosse reconciliado com o Pai. É por isso que o Evangelho deve ser pregado para a salvação de todo aquele que creia nisso, creia no poder da palavra. Proclame fielmente aqueles que estão à sua volta, para que pecadores, sendo assim a vontade de Deus, possam ser reconciliados com o Pai, sejam curados da mais terrível doença, o pecado, e saiam do seu estado de morte para uma nova vida. Que Deus nos ajude e que Deus use a nossa igreja, cada um de nós, nesse trabalho fiel de proclamação, para que possamos ver os frutos, os resultados, vidas se rendendo ao Salvador Jesus Cristo, para que sejamos de fato uma igreja plantada para testemunhar de Jesus Cristo.